A polícia está à procura de um sargento reformado da PM. Veja só, ele teria mantido em cárcere privado uma ex-companheira. Isso sem contar as agressões físicas e verbais que ele teria cometido. A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e tem mais informações para a gente desse caso. Bia, quer dizer então que esse sargento reformado já estava sendo investigado e agora há o relato, inclusive, de uma das vítimas. Você conversou com uma dessas vítimas, é isso, Bia? Isso mesmo, e olha, foi um depoimento impressionante que nós ouvimos com exclusividade hoje à tarde, depois que essa denúncia contra o sargento reformado Roberto Kennedy Oliveira Lima, de 50 veio à tona. O nome dele e a foto foram divulgados pela Polícia Civil do Estado de Alagoas. O delegado Fábio Costa informou que ele é considerado foragido por violência doméstica e cárcere privado contra uma ex-companheira, uma mulher que recentemente pediu ajuda. Ela jogou um bilhete pela janela para denunciar que estava vivendo presa dentro de casa e que sofria muitas agressões e ameaças do marido, o sargento reformado Roberto Kennedy. Com esse anúncio da polícia, de que ele está foragido, uma outra vítima de anos atrás, que teve um relacionamento de 4 anos com o Roberto, gravou com a gente. Ela contou como é que foi a experiência dela nessa convivência, que na verdade foi um grande pesadelo. A gente vai conferir agora essa entrevista com uma mulher que se mudou, inclusive para o estado de São Paulo, com medo de continuar morando aqui em Maceió, sabendo que o Roberto Kennedy estava solto e fazendo mais vítimas por aí. Mas ela está aqui na capital nesses dias e gravou com a gente. Veja só o que ela disse nessa entrevista. Robert Kennedy Oliveira Lima, 51 anos. O sargento reformado da Polícia Militar de Alagoas é acusado de manter várias mulheres em cárcere privado, além de espancar as próprias companheiras. Uma delas foi esta mulher que prefere não se identificar. Ela teve um relacionamento de 4 anos com Robert. Quando fez 1 ano de relacionamento, aí a coisa foi mudando. Todo dia a gente brigava, todo dia ele me dizia que eu não prestava, que a minha filha não prestava. Eu apanhava como um homem. Ele batia em mim como se eu batesse em um homem. Bateu uma vez com facão, outras vezes foi com cinto, outras vezes foi murro, chute, pontapé. Cacetete. Cacetete, já fui parar no HGE várias vezes. No ano de 2017, em um ato de desespero, a mulher teve que pular do 2º andar de um prédio no bairro da Serraria para fugir das agressões do marido. Até hoje, guarda sequelas profundas. Eu pulei do apartamento, mas assim mesmo ele foi no hospital e conseguiu me tirar, porque a minha família não entrava, não podia entrar, porque ele deixou uma irmã dele 24 horas dentro do hospital tomando conta de mim. Me beijava, meu amor, porque você fez isso? E ficava chorando, ele chorava. Eu até acreditava no choro dele. Aí a gente foi pro sítio. A senhora ficou mais quanto tempo lá? No sítio eu passei 8 meses. Até conseguir fugir de lá. Com gesso na perna, para poder fugir de lá. A vítima diz que só ficou livre do PM reformado quando fugiu do sítio, onde passou vários meses em cárcere privado. Depois disso, foi morar em São Paulo, com medo do ex-marido, que continuava fazendo ameaças à família dela. A família não quer contato comigo. A única família que fala comigo são as minhas 2 filhas. Robert está sendo procurado por manter outra vítima em cárcere privado. Ele chegou a ser preso este mês, depois que a 4ª esposa pediu socorro através de um bilhete jogado pela janela. O agressor foi preso em flagrante, mas fugiu da delegacia e está foragido. Eu não tenho mais medo dele. Aí ele vai pagar, ele tem que pagar. Inclusive aí na reportagem, eu dizia Robert, o nome dele, mas na realidade é Roberto. Roberto Kennedy Oliveira Lima, 51 anos, é esse policial, esse sargento reformado da PM de Alagoas, que de acordo com essa vítima fez tudo isso. Esse horror dessas agressões, ela disse que há 5 anos atrás apanhava dele de facão, de cacetete, de cinto e que ele era um maníaco mesmo dentro de casa, tinha ciúme de tudo, até da novela que ela assistia, até das músicas, dos artistas que ela ouvia, Edson, ele tinha ciúme de todos, até da própria
própria família dele. Então isolava essa mulher dentro de casa, saía, trancava a vítima e ela ficava lá, sem ter telefone e celular para se comunicar com ninguém e sem poder sair de casa, porque ele estava o tempo todo armado e fazendo ameaças. Então ela não tinha outra alternativa senão ficar presa ali. Mas conseguiu escapar, né? Conseguiu depois de muito tempo escapar, assim como essa vítima agora mais recente fez. Veja, era uma mulher recentemente que estava casada, né? Vivendo com esse sargento reformado 2 anos e vivendo também esse inferno, até que jogou um bilhete pela janela, né, um pedaço de papel pedindo socorro e a partir dali alguém que encontrou esse bilhete foi até a polícia, né, chamou a polícia e a polícia foi até a casa onde essa mulher estava presa. O Roberto estava também no local e ele recebeu voz de prisão em flagrante, mas infelizmente ele conseguiu fugir da central de flagrantes da capital. E quem falou sobre essa fuga mais recente, né, depois toda essa violência que ele praticou já contra a 4ª esposa, já seria a 4ª esposa vivendo esse pesadelo, foi o delegado Fábio Costa. Ele sabe de todos os casos e acompanha de perto o caso do Roberto Kennedy. Vamos ouvir o delegado Fábio Costa. Pedido da Justiça, Roberto Kennedy Oliveira Lima. Roberto Kennedy, que é sargento reformado da Polícia Militar, teve a sua prisão preventiva decretada por ter agredido, ameaçado da central de flagrantes antes mesmo da conclusão do procedimento. O delegado Fábio Costa também tem detalhes das outras vítimas, do que elas sofreram na companhia do Roberto Kennedy. Vamos ouvir o delegado. Essa não é a primeira vez que Kennedy é acusado de praticar covardes agressões contra mulheres e mantê-las em cárcere privado. Uma outra ex-companheira de Roberto Kennedy, que morou com ele por cerca de 3 anos, também procurou a polícia para denunciar as constantes agressões físicas e verbais de que era vítima de Roberto. Ela relatou que parte do tempo que manteve o relacionamento com ele foi mantida em cárcere privado. Em seu depoimento, ela relatou ter sido agredida a golpes de facão. Ela só conseguiu fugir do cárcere em 2021 porque pediu ajuda a uma vizinha para fazer uma cópia das chaves da casa. Ela aproveitou um momento de descuido de Roberto, na verdade, um dia em que Roberto saiu de casa e ela aproveitou de posse dessa cópia da chave e conseguiu fugir do cárcere, fugir da sua casa. As agressões de Roberto Kennedy contra mulheres não param por aí. Uma terceira vítima relatou que conviveu com o suspeito por aproximadamente 2 anos, entre 2018 e 2020, e que nesse período foi vítima de agressões físicas e verbais, foi ameaçada de ser morta a facadas e sofria agressões no rosto e puxões de cabelo. E por algumas vezes o suspeito tentou estrangular a vítima. Roberto Kennedy responde ainda por outro crime. Ele foi autuado por ter ameaçado 2 vizinhos com faca. Quando a polícia militar foi acionada, Roberto não respeitou sequer os companheiros de farda e os desacatou. Essa não foi a primeira vez que ele desacatou e desrespeitou seus colegas policiais militares. Edson, a gente está falando de crimes que aconteceram há 6 anos atrás, há 5 anos atrás e até esse ano. Então, não é algo do passado. Toda essa monstruosidade que a gente acabou de ouvir, né? Um homem que acha que pode manter literalmente uma mulher em casa presa, trancada por meses, até por anos. Isso acontecia atualmente aqui em Maceió. E a essa altura do campeonato você deve estar me perguntando, gente, mas ninguém via isso, né? Os vizinhos não viam isso? E cadê a família dessas mulheres? Todo mundo tinha medo do Roberto, que ele é uma pessoa tida como muito perigosa, fria, muito agressiva. Já deu para perceber, né, pelo conteúdo aí da fala da vítima e também do delegado. Então ninguém queria se meter. Mesmo a vizinha que percebia que tinha alguma coisa errada e até a família tinha medo de agir, porque ele ameaçava literalmente até os familiares dessas pessoas. Tanto é que tem gente que se afastou totalmente dessas vítimas e elas ficaram isoladas, literalmente dentro de casa, isoladas. Então somente com a intervenção da polícia é que essas pessoas foram resgatadas, estão aí, né, agora pedindo ajuda e a justiça já sabe que o que elas estão dizendo tem aí uma linha de investigação muito parecida, o modus operandi dele. Tanto é que ele está foragido e tem mandado de prisão para ser cumprido contra ele. O delegado também falou que esse histórico de violência não se resumia só ao Roberto Kennedy. Acompanhe. Kennedy não é o único da família a praticar crimes
contra mulheres. No dia 5 de fevereiro de 2020, o seu filho, Tiago Kennedy, que integrava um grupo criminoso que assaltava e estuprava passageiros de ônibus, morreu em um confronto com equipes do GAECO, do Ministério Público, e da DEIC, da Polícia Civil, quando tentavam abordar um ônibus interestadual na BR-101. Pessoal, isso aqui é um material apreendido na casa dos suspeitos, né? Iriam praticar o assalto a um ônibus coletivo interestadual nessa madrugada, né? Que assalto foi frustrado e os 3 indivíduos acabaram morrendo no confronto após reagir à abordagem policial. Os criminosos já haviam em 2 ocasiões anteriores e na mesma localidade assaltado coletivos. Não satisfeitos com os assaltos, eles escolhiam uma mulher dentre as passageiras para praticar estupro. Eles haviam praticado os estupros contra 2 mulheres em 2 assaltos distintos e estavam tentando o 3º assalto quando foram abordados pelas forças policiais. Desde essa operação, não houve mais assaltos nem estupros naquele trecho da rodovia. Quem tiver informações acerca da localização de Roberto Kennedy, por favor, informar a polícia através do Disque Denúncia 181. A sua identidade não será revelada. Pois é, Edson, essa história é tão maior, né? Pena que a gente não tem nem tempo para contar os detalhes sórdidos do que esse homem fazia com essas vítimas, segundo palavras delas. O importante é que agora o caso está sendo denunciado e quem souber do paradeiro do Roberto Kennedy Oliveira Lima, de 51 anos, ligue para a polícia, para o Disque Denúncia, faça a sua parte para que ele seja preso e pague por todas essas agressões.